Olá! O Quase Fim do Mundo, esse livro aqui, do escritor angolano Pepe Tela, é a segunda obra desse autor que eu falo aqui no canal. Primeiro eu falei de Mayombe, que é um livro bem crítico à colonização portuguesa na África, e eu achei legal falar dele um pouquinho, comparando com o Pepe Tela, que é bem diferente, né, de Mayombe. Eu vou deixar o link de Mayombe para você assistir também. Você vai vendo como esse escritor pode ser diverso. No caso de O Quase Fim do Mundo, é uma aventura de ficção científica. Claro, ele faz ali uma menção à colonização portuguesa ou branca na África, mas não é esse o foco principal. Eu vejo em alguns sites, em alguns canais, chamando O Quase Fim do Mundo de romance distópico. Não concordo muito com esta classificação. Ele é um romance futurista, apocalíptico, mas eu vou explicar lá no fim por que eu acho que ele não é distópico. Nesse momento, então, agora eu vou resumir a história, analisar e marcar aquilo que eu considero mais relevante. Já deixe seu like, seu comentário, tudo que é tão importante, né, para um canal de literatura. Muito bem, o romance começa quando o médico Simba Ukolo, ele está retornando à sua cidade. A cidade chama-se Calpe. É uma cidade fictícia, imaginária, tá? Localizada na África. E esse médico encontra a cidade completamente deserta, repleta de carros e roupas abandonados, né? Mas sem qualquer sinal, seja de vida humana, seja de qualquer animal. Não tem cachorro, não tem gato, não tem mosquito, tá? A sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, todos desaparecem e parece para o médico que só restou ele sozinho no mundo. Mas aos poucos ele vai encontrando outros sobreviventes. Aparecem as personagens Dona Geni, que é uma mulher esquisita, uma mulher mais velha, muito religiosa, daquelas fanáticas, membro de uma seita fundamentalista chamada Paladinos da Coroa Sagrada. Olha que nome bom para a igreja, Paladinos da Coroa Sagrada. E essa Dona Geni é sempre bastante desconfiada. Outra personagem será a Jude, uma adolescente inteligente, bonita, corajosa e rebelde, né? Um pouco rebelde, como são os adolescentes de 16 anos. Eles também veem correndo pela cidade um homem, gritando o tempo todo. Esse homem diz se chamar Joey, mas logo eles percebem que esse homem é louco e o louco não quer ficar junto deles. O médico então roda a cidade e os vilarejos próximos, buscando mais sobreviventes. Então, em uma aldeia, ele vai encontrar um pescador. O pescador está completamente em estado de choque. Aos poucos ele vai voltando. Esse pescador é muito simplório, nunca viveu na cidade, mas não tem escolha. Então ele vai para a cidade também com o médico e a Jude. Lá em Calpe, eles também escutam gritos vindo da prisão. E lá eles encontram um ladrão chamado Joseph Kiboro, que em nenhum momento esconde que ele foi ladrão a vida inteira, e eles libertam esse ladrão, porque não precisa mais roubar nada, né? Então esse é o grupo que estava em Calpe quando o desaparecimento da humanidade aconteceu. Como eles não sabem exatamente o que ocorreu, né, eles vão sempre chamar esse acontecimento do desaparecimento de a coisa. Em um primeiro momento, a primeira reação do médico e da Dona Geni foi roubar dinheiro dos bancos, roubar coisas valiosas para si. Mas eles logo perceberam que nada disso tinha mais importância. O dinheiro não valia mais nada, as joias não valiam mais nada. O mundo todo
era, para o mundo todo não, eles não sabiam se tinha sobrado alguém no mundo, mas ali naquela região, tudo que tinha era deles. Eles podiam pegar os carros, as roupas, as comidas que eles bem entendessem. A esse grupo, então, inicial, vão se juntar outros personagens que estavam próximos a Calpe e vão para Calpe, por quê? Porque Calpe era ali a maior cidade daquela região. Então a ideia era ver se tinha alguém vivo em Calpe. Quem são esses outros personagens? A Janete, que é americana, ela é uma pesquisadora que estava na África estudando a vida dos chimpanzés. Outro personagem é o Jean, esse é sul-africano, bastante forte, e o Jean trabalhava como chefe de segurança em minas de diamantes. O Jean também tem um conhecimento que vai ser muito útil, porque ele sabia pilotar avião. E o Jean e a Janet, eles serão os únicos brancos do grupo, porque, claro, os outros serão africanos, de países diferentes da África, mas serão africanos, então serão todos negros. Então, mais tarde, eles também encontram um curandeiro que é etíope, que se dizia especialista em conseguir fazer com que casais tivessem filhos. Esse curandeiro chamava-se Riek. Eles encontram a Isis, que ela é uma historiadora da Somália, um mecânico chamado Július e também uma criança que é sobrinho de Simba, o médico. O Simba vai no vilarejo ali onde morava a família dele e encontra então esse sobrinho que é o único parente que lhe restou. Então ele vai ser o único do grupo que vai ter algum laço ali sanguíneo. O médico, então, o Kiboro, vai ser o personagem protagonista e o Kiboro ele vai tentar, ao longo de toda a história, não apenas entender o que aconteceu com a humanidade e até onde o sumiço ocorreu, mas ele vai se preocupar com o que deverá ser feito se acabou a humanidade no mundo, que vai ser feito para uma nova colonização do planeta. Sempre se perguntando se apenas aqueles poucos sobreviventes seriam suficientes. Então, ele vai ter sempre essas duas preocupações, ele vai testar a água para ver se tem vida, vai testar a terra e assim por diante. As relações entre esses sobreviventes, claro, começam a se estabelecer com o tempo. A Janet e o Julius formam um casal, da mesma maneira que a historiadora Isis e o curandeiro Riek. A Jude, adolescente, ela está muito interessada no médico, ela não se cansa de tentar conquistá-lo, mas ele vai relutar muito, pois ela tem apenas 16 anos. No fim ele vai ceder, eles vão ficar juntos, mas demora bastante. Ele queria mesmo ficar com a Isis, mas a Isis ficou com o Riek. O tempo todo a dona Geni, ela fica em cima de todos, tentando levar todos para a religião, principalmente a Jude. Ela acha que tudo que a adolescente faz e os outros fazem são coisas erradas, coisas pecaminosas. Aliás, a religiosa considera todo mundo como pecaminoso, só se entende mesmo com o pescador, que como é uma pessoa muito simplória, acredita em tudo, vai acreditar também nas bobagens que ela diz sobre Deus e o demônio. Bem, este pequeno grupo sabe que ainda tem energia elétrica, mas sem manutenção nas geradoras, uma hora a energia vai acabar. E quando a energia acabar, toda a comida que está estocada em freezer também vai se perder. Então, eles têm muito o que pensar, muito o que fazer para poder sobreviver. Mas, nesse primeiro momento, que é um pós-hecatombe, né, eles estão mais preocupados em saber se sobrou vida em outros locais do planeta. Tá? Então, essa é a preocupação. Claro que eles sabem que no futuro eles vão ter que se organizar para
fazer essas coisas mais básicas. A Janet é americana e ela quer então ir para os Estados Unidos ver se sobrou alguém da sua família, se a sua família ainda está viva. E então eles começam a pensar em viajar para ver para o resto do mundo. Talvez um plano deles, ou talvez não será um plano deles, acompanhar a Janet e o Július, que vai junto, pelo menos até a Europa. Então, para isso, o Július e a Jade aprendem a pilotar com Jean, não se esqueçam, tem aviãozinho pequeno sobrando, tá? E quando eles já conseguem, então, pilotar sozinhos, todos embarcam para a Europa, com exceção da Dona Geni, do pescador e do Riek, que não querem ir com o grupo, tá? Então, esse grupo vai, eles têm que ir sempre mais por terra, porque o avião é pequeno, então eles vão fazer a África, vão para a Europa e depois a Janet vai para os Estados Unidos. O Riek, ele sabe que tanto a Janet como a Isis estão grávidas, mas ele não conta isso para ninguém, nem para as mulheres, mesmo sabendo que a Isis estava esperando um filho seu. O Riek, ele é um homem mais velho, curandeiro, ele fica na África para procurar aldeias isoladas e poder ajudar no que for necessário. Então o grupo vai indo, tal, chega na Europa e quando eles estão em Roma, eles veem em uma das colunas do Vaticano um aviso em vermelho que se alguém quisesse saber o que aconteceu com a humanidade, deveria ir até as portas de Brandemburgo, em Berlim. Eles acham aquilo sem sentido, não sobrou ninguém, ou a pessoa que sobrou está em algum lugar que eles ainda não acharam. E eles não dão muita atenção e vão então para Paris, que era o sonho da vida da Isis, né? E quando eles estão em Paris, eles veem o mesmo aviso na Torre Eiffel. E percebem que sim, que então eles têm de ir a Berlim e descobrir sobre como e por que se deu o sumiço da humanidade. Então, lá em Berlim, eles encontram, seguindo ali as instruções, eles encontram um manuscrito deixado por um cientista que participou da criação de uma arma de destruição em massa. Essa arma se chamava feixe gama alfa. E o que essa arma fazia? Volatilizava qualquer molécula animal, fazendo essa molécula desaparecer, mas não destruía nada de estrutura das cidades. No manuscrito, o cientista também explicava que o desaparecimento da humanidade tinha sido arquitetado por um grupo de supremacistas brancos, ao qual ele pertencia, esse cientista, e esse grupo chamava-se Frente Nacionalista Europeia. E o que essa frente queria? Queria purificar a Europa daquilo que o cientista chama de lixo. Quem eram os lixos? Os árabes, os negros, os judeus, os ciganos, os africanos. Então, era uma loucura de um grupo supremacista branco. Quando sumisse, então, quando a arma acabasse com a humanidade, os supremacistas queriam começar uma nova humanidade com apenas 10 mil pessoas, todas elas brancas, que estavam escondidas em uma gruta nos Alpes austríacos, revestida essa gruta por amianto. E aí eles achavam, o cientista também acreditava, que o amianto protegeria essa pequena população, né, dos raios e eles não morreriam. Na gruta também havia animais, sementes, remédios, enfim, tudo que fosse necessário para começar uma nova era. O cientista havia deixado um manuscrito para o caso de dar tudo errado e haver algum sobrevivente. E, claro, a gente percebe rapidamente que realmente deu tudo errado,
pois todos na gruta desapareceram junto com a humanidade. O amianto não foi suficiente para protegê-los. E o cientista, de alguma forma, ele desconfiava disso. Por quê? Porque ele diz nesse manuscrito que nas vésperas ali da hecatombe, ele tinha percebido duas coisas. Que uma pequena região específica na África talvez não fosse afetada, porque as máquinas com os raios não seriam suficientes para chegar até aquela pequena região e extinguir toda a vida, né? Deixaria alguns. Mas os chefes desse movimento, que eu vou chamar de neonazista, não lhes deram ouvido. Era então por isso que haviam restado então aquelas pessoas em Calpe, ou muito perto de Calpe. Quando você estava mais longe de Calpe, como era o caso da cientista dos chimpanzés, só ela sobreviveu e o resto também, mais para longe, também não tinha, tá? Além disso, eles não podiam ter estado perto de nenhuma coisa com ferro, que aí os raios não fariam, não dariam resultado. Eles ficam sabendo que esse grupo supremacista branco se utilizou justamente da religião que era seguida pela Dona Geni para conseguir adeptos que fizessem qualquer coisa, colocassem as máquinas, tal, seguissem qualquer ordem sem questionamento. Podia ser que até eles nem sabiam o que ia acontecer, mas eles não iam perguntar. E o cientista desconfiou também que o amianto não seria suficiente porque em um teste um rato tinha morrido. Bem, depois de descobrirem tudo o que aconteceu, o grupo resolve voltar a Calpe. Mas a Isis e o seu novo namorado, que agora era o ex-ladrão, resolvem ficar em Paris explorando a cidade, mesmo sabendo que como eles não conseguiam pilotar, os dois poderiam morrer ali na Europa, ficarem isolados para sempre. Gente, eu acho que aqui tem um pouco de uma crítica à pesquisa, a esse fascínio que o terceiro mundo tem pela Europa. Em Calpe, eles como únicos sobreviventes, eles vão para algumas aldeias isoladas. Eles percebem que tem pessoas vivas, ele tem uma dificuldade muito grande de língua, eles não conhecem as línguas ali, mas eles também percebem que como eles têm mais estudo, mais preparo, que provavelmente eles serão os chefes da nova humanidade. Para completar, como não havia mulheres para todos nesse pequeno grupo, né, o médico ficou com a Jude. Em uma das aldeias que havia sobreviventes, e que mesmo assim eles não conseguiam se comunicar por não entender a língua, o Jean, que era o piloto sul-africano, simplesmente pega uma moça para ele como se fosse uma mercadoria. O que mostra que parece que essa nova humanidade vai cometer os mesmos erros de sempre. Os mesmos erros que a sociedade cometeu ao longo dos tempos. Uma nova abelha pousa no braço do médico, do Cubolo, o que é um sinal de esperança, é a terceira, então ele pensa que espera que não seja sempre a mesma, mas que as abelhas possam se reproduzir, e ele pensa que ele tem de fazer o registro dessa história, e então o livro termina. Bem, vamos lá, vamos à análise. Claro que há uma ironia, os supremacistas brancos desaparecem, quem fica são realmente os africanos. Então, o continente africano, sempre tão menosprezado, será de novo o berço da civilização. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que hoje a gente já sabe que a humanidade, essa que a gente tem aqui, né? Ela surge primeiro na África. Então aqui há uma inversão, né?
que eles serão, então, os colonizadores do mundo. Eles foram durante tantos anos colonizados e agora eles serão os colonizadores do mundo. Repare que esses personagens desse grupo de sobreviventes, eles são completamente diferentes entre si. E claro, isso é proposital. Eles não são diferentes apenas fisicamente, mas principalmente em suas personalidades. Além disso, eles são de países diferentes da África e além, claro, da personagem americana. Então, ele junta pessoas diferentes e isso é bastante interessante, bastante rico. Essas origens culturais tão distintas, né, elas ajudam o Pepetel, o escritor, e a história para nos fazer refletir como será a formação de uma nova sociedade. E ainda vai poder, né, debater temas como racismo, já que vai ter negros e brancos, religião, já que tem fundamentalista, política, enfim, o futuro dessa nova humanidade. Um dos temas, claro, principais da história é como será a reorganização da vida e a construção de uma nova sociedade por esse grupo tão improvável. Eles vão enfrentar o desafio de reaprender tarefas básicas. Que tarefas eu estou me referindo? Eles vão ter que aprender, a maioria não sabe cozinhar, então vai ter que aprender a preparação de alimentos, a cultivar, até as habilidades mais complexas como pilotar avião. A convivência desse grupo com valores, crenças e personalidades tão diferentes, claro, vai gerar conflitos, né? E debates sobre como serão as regras dessa nova sociedade. Então você vê ao longo do livro já muitos estranhamentos entre eles. Será que eles vão construir uma democracia ou será que vai ser uma sociedade autoritária? Será que outra questão que aparece ao longo do livro, principalmente quando essa noção de propriedade ela começa a ser discutida, porque eles podem pegar coisas em qualquer lugar. Então, a quem pertence esse novo mundo? O que vai prevalecer? O coletivo ou o individual? E por fim, outras questões que são questões morais mesmo, né? Como o uso da violência, o conceito do o racismo, esse conceito de propriedade. Então, tudo isso vai colocar essa nova humanidade alerta para poder discutir. Através dos cenários de carro, dinheiro, roupa, cara, joia, tudo abandonado, o livro também, claro, faz a crítica ao consumismo e mostra o fracasso dessa sociedade capitalista e tão consumista, né? O dinheiro e os bens materiais perdem instantaneamente todo o seu valor num piscar de olhos, né? E vai obrigar então os sobreviventes a revalorizar o quê? O saber, o conhecimento prático como o da agricultura, o da pilotagem, o da medicina, ou seja, o saber volta a ser mais importante do que o ter, que é como deveria ser, né, gente? Tem ainda muita gente cabecinha que dá muito valor ao ter e não dá valor ao saber, tá? Então, em qualquer situação, seja em crise ou não, o saber sempre deveria ser mais importante. Outra crítica, claro, é a xenofobia, a essa ideia completamente errada de superioridade racial, principalmente de uma extrema-direita violenta e ignorante que a gente vê avançar no mundo com muita tristeza. Ou seja, o autor cruza uma história ficcional com a realidade que estamos vivendo no século XXI e que nos alerta para os perigos desse
extremismo. O Pepe Tela, ele é um escritor contemporâneo, tá? Além também da crítica às religiões que as pessoas seguem cegamente e que, na verdade, só querem dinheiro e poder e se aproveitam da ingenuidade, da ignorância de pessoas mais simples, né? Eu sempre falo e repito, fé é uma coisa, ninguém precisa de religião para ter fé. Se você vai ter religião, ótimo, acho bacana, se você gosta, mas fique esperto. O final do livro sugere que, apesar do fim do mundo, a nova humanidade enfrenta os mesmos dilemas éticos e políticos da humanidade anterior, levantando a questão se o homem é capaz de construir uma sociedade que seja verdadeiramente mais justa ou se ele está fadado a repetir os mesmos erros de competição, violência, tal como a humanidade anterior. O livro todo, eu acho que ele funciona como uma metáfora da resistência e um alerta sobre a fragilidade da nossa civilização, com essas armas que as grandes potências têm, que podem acabar conosco num piscar de olhos. Quanto à linguagem, a narrativa ela é simples, ela é moderna, ela é coloquial, mas repare em vários diálogos entre os personagens que são justamente discussões mais profundas, né? Praticamente discussões filosóficas, que é muito interessante sobre, então, os valores humanos que devem se manter ou, então, que devem ser extintos. O narrador, na maior parte da história, é em terceira pessoa, mas frequentemente, de repente, altera-se para a primeira pessoa. Não apenas para um único personagem, né, que poderia ser o protagonista, o médico, mas não, vai para vários personagens em primeira pessoa, como se o escritor estivesse dando voz a cada um deles. Então isso é muito interessante, você perceber quando vem uma narração em primeira pessoa. Muitas vezes também o autor ele se vale de uma ironia, de um sarcasmo como figura de linguagem que faz a ponte entre a ficção da história e aquilo que a gente conhece que é a nossa realidade, né? O livro, ele simbolicamente, ele está falando da nossa vida. No início eu falei que não concordava com o fato dele ser classificado como um romance distópico. Por quê? Porque para ser uma distopia, que é o contrário de uma utopia, a distopia ela é sempre uma situação de opressão que os personagens se encontram, como é na maioria dos romances distópicos. Vamos lembrar o Conto da Aia, Admirável Mundo Novo, 1984, eles sofrem um horror, né? uma pressão de um grupo. Eu acho que este romance não acontece isso. Pelo contrário, apesar de ser um cenário apocalíptico, eles têm inclusive a visão de poder transformar numa utopia, ou seja, um lugar melhor, um lugar mais, entre aspas, nunca vai ser totalmente, mas entre aspas, perfeito. Bem, é isso, acho que é um livro muito gostoso de ler, eu li muito rapidamente, reli de novo também muito rapidamente, e se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, de comentar, de fazer suas perguntas. Eu sempre demoro bastante, mas eu acabo respondendo. Até o próximo post.